Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, un espacio para escuchar a nuestros expertos hablar sobre actualizaciones médicas científicas. Hoy hablaremos sobre anticoncepción post-evento obstétrico. Bem-vindos ao curso SIL Experts, no módulo Anticoncepção pós-evento obstétrico. Eu me chamo Aguinaldo Lopes, sou de Brasil, agora sou o atual presidente de Febrasgo. E é um grande prazer estar novamente com colegas e amigos de Colômbia para falar no módulo de anticoncepção pós-evento obstétrico. Um agradecimento muito especial à doutora Carol Delgado. Este é um evento Bayer e esta é minha declaração de conflito de interesse. Nessa apresentação, vamos falar de la definição e peculiaridades do puerpério, de los aspectos generales de la anticoncepción post-evento obstétrico, de los beneficios del sistema intrauterino en este periodo, de la anticoncepción en post-aborto o interrupción voluntaria del embarazo, y finalmente, de los eventos adversos del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, el riesgo de perforación y el riesgo de expulsión del dispositivo. Os embaraços não planeados representam um grande problema de saúde pública em todo o mundo. Em Latinoamérica, quase 70% de los embaraços são não planeados. Também sabemos que há uma relação muito estreita entre os embaraços não planeados com a mortalidade materna. Como sabemos, este ha sido um grande desafio para nós. E o puerpério pode ser uma oportunidade para cambiar essa triste realidade. Por definição, o puerpério é o período que transcurre desde que termina o parto hasta o regresso ao estado normal pré-gravídico do organismo feminino. Tem uma duração de 45 dias a 6 semanas, posterior ao evento obstétrico. Há alguns riscos e transtornos no puerpério. A hemorragia pós-parto. Casi 30% de los casos de pré-eclâmpsia se desarrollam nas primeiras 48 horas. La sepsis afecta hasta 15% de las mujeres nesse período. E as alterações emocionais, como a depressão pós-parto, podem ocorrer em hasta 60% de las mujeres. O lapso de tempo entre a culminação de embaraço e a concepção del seguinte é muito importante. Um adequado período intergenésico é considerado um factor para a saúde física e mental da madre e do bebê. Um período intergenésico curto se associa a uma série de complicações obstétricas e neonatais, dentre elas parto pré-término, diabetes gestacional, desprendimento prematuro de placenta, muerte neonatal, restrição do crescimento intrauterino, entre outros. A Associação Pan-Americana de la Saúde ha estabelecido como adequado um período intergenésico de ao menos 24 meses. Esse dado é muito importante. As mulheres com um período intergenésico de menos de 18 meses tinham hasta 30% mais de risco de experimentar um parto precipitado. Os lactantes nascidos de madres com período intergenésico de menos de 6 meses têm um maior risco de resultados adversos, incluindo baixo peso ao nascer e a admissão na unidade de terapia neonatal. O período intergenésico de menos de 12 meses aumentou significativamente o risco de parto prematuro. Además, o período intergenésico de menos de 6 meses resultou em 44% mais de risco de mortalidade infantil. Um tempo de espera mais curto pode levar a maiores taxas de mortalidade neonatal, infantil e materna. Reforçando o que disse anteriormente, há também um maior risco de muerte neonatal prematura, muerte fetal, baixo peso ao nascer e parto prematuro. A anticoncepção durante o pós-parto adquire uma dimensão especial e há que levar em conta que o método deve
garantizar o mantenimento da lactância, manter a saúde madre e hijo e garantizar o espaciamento dos embaraços. Muito importante, como primeira medida para reduzir o risco de morbilidade e mortalidade materno-infantil. Apesar das ventajas da anticoncepção depois do parto, existem algumas barreiras para sua adopção. Há causas atribuíveis às pacientes mesmas, como a possibilidade de insertar DIU ou usar condom, causas imputáveis à unidade médica, como a falta de informação, e causas atribuíveis à indicação médica. Vamos ver agora quais são as opções anticonceptivas pós-evento obstétrico. O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ECOG, recomenda que as mulheres recebam assessoria anticonceptiva e subsida pós-parto, que tradicionalmente é realizada 6 semanas depois do parto. Sin embargo, muitas mulheres ovulam antes disto e mais del 40% têm relações sexuais antes da visita pós-parto. Estes dados apoiam o início de métodos anticonceptivos antes da 6ª semana pós-parto. Quais são os critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde para anticoncepção pós-parto? Há diferenças entre as mulheres lactantes e não lactantes. Aqui para as mulheres lactantes, durante menos de 48 horas depois do parto, os métodos hormonais, como a anticoncepção oral combinada e os injectáveis solo com progestina, são categorias 3 e 4. O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel é categoria 2. Ojo, a anticoncepção intrauterina está indicada para seu uso no pós-parto dentro das primeiras 48 horas ou depois da 4ª semana. Há diferenças entre as opções anticonceptivas durante o pós-parto em quanto ao mecanismo de ação, forma de administração ou complicações. Para os lares, incluindo o implante subdérmico, DIU hormonal ou não hormonal, não há necessidade de rotinas no uso. Não há risco de olvidos, são livres de estrógenos e não há restrição de uso por idade nem número de hijos. O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel tem uma ação predominantemente local e pode associar-se a menstruações mais escassas e ligeiras. Há alguns aspectos relevantes para a anticoncepção pós-parto e que são muito importantes para a toma de decisões. O risco de tromboembolismo venoso é elevado durante o embaraço e o período pós-parto. Este risco é mais pronunciado nas primeiras 3 semanas, diminuindo depois dos 42 dias pós-parto. A respeito do uso de anticonceptivos hormonais combinados durante a lactância, há uma necessidade de mais estudos sobre seus efeitos no desenvolvimento do infante. E os métodos hormonais que só contêm progestágenos? Existe uma preocupação teórica sobre a possível exposição do neonato à medroxprogesterona durante as primeiras 6 semanas pós-parto. Em relação à píldora solo com progestina, os dados em animais sugerem efeito da progesterona no cérebro em desenvolvimento. Não está claro se produzem efeitos similares em humanos e se sugerem mais estudos. Quais são as recomendações do ECOG? O uso imediato pós-parto de lar tem o potencial de reduzir os embaraços não deseados e de intervalo curto. Os ginecólogos e outros provedores de atenção obstétricas devem incorporar o lar pós-parto imediato em suas práticas. E devem também assessorar as mulheres de maneira adequada sobre as ventajas e os riscos de los métodos. A colocação do DIU no pós-parto imediato difiere da técnica de inserção a intervalos. A melhor prática é colocar o DIU na sala de partos,
dentro de los 10 minutos posteriores al parto placentário em partos vaginales e por cesárea, quando seja possível. A colocação de um DIU pós-parto imediato está contraindicada em casos de infecção intrauterina no momento do parto, em los casos de hemorragia pós-parto e sepsis puerperal. Se recomenda uma capacitação formal antes da colocação imediata do DIU no pós-parto. Quais são os benefícios do sistema intrauterino no pós-parto? Como sabem, é um método anticonceptivo a largo prazo, com alta eficácia anticonceptiva. Em Colômbia, os sistemas intrauterinos han sido incluídos no Plano de Benefícios em Saúde, com cargo à unidade de pago por captação, que é algo por lo qual lutamos muito para que seja implementado em Brasil. Há algumas outras vantagens do sistema intrauterino, como a alta eficácia anticonceptiva, a facilidade de inserção e os altos níveis de satisfação por parte da usuária, uma baixa dose hormonal, é livre de estrógenos, además, não afeta a lactância nem o desenvolvimento infantil. Respeito à eficácia anticonceptiva, os sistemas intrauterinos oferecem uma alta eficácia anticonceptiva. E como sabem, eles apresentam uma taxa de eficácia de seu uso ideal e de seu uso típico. São considerados um dos métodos mais efetivos e são uma estratégia muito importante para reduzir os embaraços não planeados. Por lo tanto, são métodos anticonceptivos de amplo alcance, que oferecem hasta 3 ou 5 anos de anticoncepção com um solo procedimento de inserção. E é uma solução livre de estrógeno, muito adequada para a anticoncepção pós-parto, que, como sabem, é um período com risco mais grande para fenômenos tromboembólicos. Um aspecto importante na interrelação com a lactância materna. Os níveis de levonorgestrel obtenidos com os sistemas intrauterinos não afetam a qualidade nem a quantidade de leite, que é o que reconhece a Organização Mundial da Saúde. Em um estudo que avaliou 320 mulheres lactantes durante o pós-parto temprano e comparou o uso do DIU de cobre e o DIU de levonorgestrel, mostrou que Mirena é um método anticonceptivo muito eficaz e confiável e não influi negativamente em la lactância materna nem em desenvolvimento de los lactantes amamantados. Os sistemas intrauterinos oferecem um rápido retorno à fertilidade. Cerca de 80% das mulheres com desejo de embaraço logram embaraçar-se em los seguintes 12 meses posteriores à extração de Mirena. Com Calina, um novo sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, os dados são similares. Mais de 70% das mulheres logram embaraçar-se no primeiro ano depois da extração. E a anticoncepção no pós-parto ou interrupção voluntária do embaraço. Essa é uma condição muito frequente. Hasta 1 a cada 3 embaraços termina em aborto. Em Colômbia, o direito ao aborto legal e seguro está permitido quando a continuação do embaraço constitui peligro para a vida ou a saúde da mulher, quando exista grave malformação do feto que haga inviável subida e quando o embaraço seja resultado de uma violação sexual. As leis brasileiras dispõem do mesmo. O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel é categoria 1 no primeiro trimestre pós-aborto e também depois do embaraço ectópico. A anticoncepção intrauterina hormonal ou não hormonal é categoria 3 ou 4 em los casos de enfermidade trofoblástica gestacional. E quais são os eventos adversos do DIU de levonorgestrel a considerar pós-evento obstétrico? O risco de expulsão do DIU de levonorgestrel no período pós-parto pode ser motivo de preocupação.
se puede presentar en el 1 y el 10% de las pacientes que se insertan un sistema intrauterino. Las usuarias deben vigilar con regularidad la presencia de los hilos de extracción en el fondo de la vagina. En caso de no ser palpables, deben consultar a su médico. Los síntomas pueden incluir hemorragia o dolor. Sin embargo, el sistema puede ser expulsado de la cavidad uterina sin que la mujer lo advierta. Y la perforación uterina es un evento adverso raro, ocurriendo en menos del 1% de las pacientes. El riesgo de perforación al momento de la inserción de un dispositivo intrauterino se estima entre 0,8 y 2,2 por cada 1000 mujeres. Entonces, es un evento muy raro. Mujeres con el útero retrovertido fijo pueden tener un mayor riesgo de perforación. En un estudio sueco que incluyó 224 nulíparas, no se reportó ninguna perforación en el seguimiento a un año, después de la inserción de un sistema intrauterino de levonorgestrel. Por lo tanto, podemos concluir que el momento posterior al evento obstétrico es una ventana de oportunidad para la anticoncepción. El uso inmediato pós-parto de LARCs tienen el potencial de reducir los embarazos no deseados y de intervalo corto. Y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel es una opción segura y eficaz para este momento. Muchas gracias por la atención. Este contenido fue desarrollado y es propiedad de Laboratorios Bayer. Está destinado exclusivamente para profesionales de la salud.